Então vamos lá, gente. Primeiro passo para desenhar a perspectiva com ponto de fuga é desenhar a parede que eu tenho lá no fundo. Então imaginem que vocês entraram no ambiente, vocês estão visualizando a parede que está lá no fundo e a gente vai desenhar essa parede. Então eu vou desenhar o comprimento dela e a altura do pé direito. Desenha, ó. O que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou apoiar o meu esquadro em pé. O esquadro de 45 eu encosto no que está em pé e eu vou desenhar uma reta aleatória e depois eu coloco a medida. Não desenha muito para baixo e nem no meio, desenha um pouquinho acima do meio, porque a gente precisa de espaço para fazer o chão. Riscar aqui aleatório e eu vou medir os 3 metros do comprimento da parede. Vou determinar que vai ficar mais ou menos aqui. Apago o excesso. Fazer um risco para minha altura. E vou medir 2,60. Medir a altura do pé direito. Eu vou centralizar o meu ponto de fuga. Não precisa sempre necessariamente centralizar, mas aqui pra gente, pro primeiro exercício, a gente vai centralizar. Então, se eu tenho 3, eu vou marcar 1,50. A altura do pé direito é 1,50 do chão. Vou encostar aqui o esquadro, encostar o escalímetro e marcar 1,50 do chão. Então, aqui vai ficar o meu ponto de fuga. Reforcem bem esse ponto para não esquecer dele. Para não esquecer a existência dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar esse ponto de fuga para esse canto da minha parede, para o canto inferior e para os 2 cantos superiores. Leva uma linha aleatória. Ó, peguei o ponto, peguei o canto aqui da minha parede e desço uma marcação aleatória. Peguei o ponto, peguei a marcação da parede, subo uma linha aleatória. Do outro lado a mesma coisa. Vou fazer tracejada aqui um pouco forte para vocês entenderem o processo, tá? É isso que a gente faz no começo. Então, deixa eu reforçar para vocês visualizarem bem aí no vídeo. Então, eu tenho aqui a minha parede que tá lá no fundo, que é a parede da janela, de acordo com a plantinha baixa que vocês têm aí da cozinha. Essa é a parede que tá no fundo, o teto, as paredes laterais e o meu chão, tá? De acordo com a plantinha que vocês têm aí, depois eu já expliquei pra vocês sobre a malha. A gente tem uma malha de 50 por 50. Isso não é o piso do ambiente, é uma malha. Essa malha serve pra gente conseguir transferir o desenho pra perspectiva para poder fazer a elevação, tá? E eu vou explicar daqui a pouco por quê. O que a gente vai fazer agora, esse processo, é transferir a malha pra cá. A malha tem 50 por 50. Então, eu vou medir aqui na escala 1/20, 50, 50, 50, 50 e 50. Eu vou fazer com grafite colorido. Vocês podem fazer com lápis de cor. Tem um lápis de cor que apaga, mas não precisa comprar esse lápis. Pode fazer essa parte da malha, principalmente nesse primeiro exercício, com lápis de cor, porque daí não vai confundir quando a gente começar a subir o mobiliário.
Se a gente faz com grafite, fica muita informação de linha e a gente fica perdido, é natural. Então aqui tem a primeira marcação de 50, eu vou pegar essa marcação, bater no ponto de fuga e descer com a linha para baixo. Certo? Agora, presta muita atenção nessa questão que eu vou falar para vocês aqui agora. Se no ponto de fuga os objetos estão afunilando, se eles estão diminuindo conforme vai ficando mais distante, a gente não consegue ter uma precisão de tamanho vinda das laterais. A gente consegue ter uma precisão de medida aqui na largura, quando a gente mede por essa parede aqui, mas essa lateral e essa lateral, a gente não consegue ter uma precisão e a gente não consegue vir aqui com o escalímetro e ficar medindo, porque vai dar divergência, vai distorcer. Por isso que a gente usa a técnica da malha. Só que se o meu quadriculado da malha é 50 por 50, eu já consegui achar esse 50 da lateral. Como que eu vou conseguir achar a profundidade? Para a gente achar essa profundidade, existem algumas técnicas. Uma delas é importante salientar que o ideal é que tenha a quantidade de quadriculados de quadrinho que a gente tem aqui na planta baixa. Então, aqui no nosso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, eu não tenho desenho nenhum. A porta não aparece na minha perspectiva. Ou seja, esse sexto eu não preciso necessariamente desenhar. Se ele não coube, não tem problema. Mas até o quinto eu tenho que desenhar. Então, eu preciso achar 5 quadradinhos aqui na profundidade, tá? Então, existem algumas técnicas para isso. Uma delas é puxando pela metade da minha parede. Essa parede tem 3 metros, então pegando lá pela marcação, pela linha do horizonte do ponto de fuga, eu vou medir 1,50, que é a metade da minha parede, vou marcar aqui uma bolinha, 1,50, e vou puxar essa bolinha aqui da marcação do 1,50, bato aqui na quina da minha parede e desço uma linha na diagonal, certo? O ponto de encontro entre as duas linhas, eu vou puxar uma reta. Vou fazer fraquinho com um grafite pra gente ver se deu certo. Se não deu certo, a gente vai usar outra técnica. Nessa técnica, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadriculado. Não dá porque eu preciso de 5. Então, vou fazer uma outra. Outra técnica que a gente pode usar é a de encostar o esquadro no ângulo de 30 e descer uma linha na diagonal. Ou mesmo esse esquadro, dependendo da quantidade de quadriculado que eu preciso, eu posso movimentar ele. Eu posso movimentar e eu posso diferenciar essa angulação para que eu tenha a mesma quantidade de quadradinho que eu tenho na planta baixa. Então, vamos ver se esse daqui deu certo. Deixa eu fazer mais certinho aqui. Eu venho, o ponto de encontro das linhas, eu puxo a minha linha horizontal. Ó, com o esquadro no ângulo de 30, me deu 1, 2, 3, 4, 5 e um pedacinho do sexto quadriculado. Então, vai dar certo para minha malha que eu tenho ali na planta baixa. Deixa eu reforçar com grafite vermelho. Se quiser, é até bom, já apaga essa linha na diagonal pra gente
e eliminando a quantidade de linhas. Certo? Reparem que o quadriculado na lateral, ele não vai ficar 50 por 50, porque é justamente aquilo que eu falei no início. Os objetos estão afunilando conforme está indo mais distante, conforme a gente está enxergando mais longe os objetos, eles estão ficando menores. Então, consecutivamente, o chão precisa ficar dessa mesma forma, por isso que a gente segue esse processo da malha. Eu vou gravar vídeos separados, para não ficar cansativo. Então, esse primeiro vídeo é com os fundamentos básicos para a gente subir a perspectiva. Não se esqueçam que, então, só retomando rapidinho, então aqui eu tenho 3 metros, 2,60 de pé direito, eu tenho a minha parede que está lá no fundo, a altura do ponto de fuga é 1,50 do chão. Essa parte da parede, a parte de baixo da parede e a parte superior da parede eu posso medir. Então, eu venho e meço a malha 50 por 50 com escalímetro, na escala 1 para 20. A lateral, por conta dos objetos afunilarem a perspectiva com ponto de fuga, ela vai afunilando, eu não posso medir. Então, eu faço a técnica da linha na diagonal, para conseguir fechar o quadriculado e fazer com que forme esses quadriculados que a gente, na nossa visão, ele parte do maior para ir para o menor lá atrás, tá? Então, ó, não medir. Se quiser, até anota isso na folha de vocês para não esquecer. Não medir e aqui pode medir. Certo? Eu vou parar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo eu vou explicar como que a gente vai subir os objetos, o mobiliário dentro do ambiente, dentro do espaço. Certinho? Até daqui a pouco.